Olá, seja bem-vindo a mais um culto de celebração online. Como vocês já sabem, o tema do nosso mês é esperança e esse é o nosso último domingo com esse tema. É isso aí, boa noite para você aí de casa, nos siga no Instagram para ficar por dentro de todas as programações, tem publicação toda semana, nos siga aqui também no YouTube, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações para ficar por dentro de cada novidade. E aproveita aí e compartilhe o link dessa live com todos os seus amigos no WhatsApp também. Isso aí, vamos dar continuidade na oração e depois vamos pro resto da live. Senhor, obrigado por podermos usar esse meio para alcançar mais vidas, para que a sua palavra se espalhe, que toque novas vidas, que toque novos corações, que seja feita a sua vontade. Abençoe a equipe que prepara isso aqui, abençoe o pessoal do louvor, o pessoal da palavra, em nome de Jesus. Amém. Nos vemos daqui a pouco. Tchau! Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem
bendito, tudo deixarei. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim.
Paz, povo de Deus abençoado, tudo bem? Eu sou o pastor Diego Vasconcelos, eu pastoreio aqui a congregação do Arraial de Judá. Da Judá não manda mais nada aqui não, quem manda é o leão da tribo de Judá. Que bom que você está aqui conosco para ouvir uma palavra da parte do Senhor. É um prazer estar aqui para trazer essa palavra para vocês. E fique à vontade, sinta-se à vontade, eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai trazer uma palavra de esperança, que é o tema que estamos trabalhando hoje, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, ok? Abra sua Bíblia, por favor, se você pode nos acompanhar, em Atos capítulo 23, versículo 11. Atos capítulo 23, versículo 11. Quero trazer uma palavra de esperança para a sua vida. Eu tenho convicção que o Senhor vai falar com você. O texto diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Amém? Vamos orar? O Senhor fala conosco, que o Senhor possa trazer esta palavra de esperança à nossa vida, que essa pessoa que está juntamente conosco neste momento seja impactada com a palavra do Teu Espírito, e que quaisquer que sejam os corações que estejam desanimados, a Tua palavra de esperança entre e traga um ânimo novo na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só, na caminhada da vida, é sempre bom entender que de vez em quando a gente para por um breve tempo para se fortalecer. E nesta palavra de parar um breve tempo para se fortalecer, a gente para fazer algumas reflexões, se fortalece e só assim a gente continua de novo o nosso destino proposto. Agora, o que é interessante é que às vezes esta parada, ela não é intencional. São situações que batem às nossas portas, são situações que vêm, que a gente não tem controle. E por a gente não ter controle, de fato, nos para por um breve tempo, nos para um pouco. Esses são momentos que pode ser um problema de saúde, pode ser uma mudança de emprego, pode ser uma crise, justamente crise, não conseguimos controlá-la, então a gente para entender todo o processo, mas em seguida a gente se fortalece nela e avança. E talvez essa parada, ela possa ser um tempo oportuno para você recomeçar uma nova etapa da sua vida mais forte, mais experiente e de uma maneira diferente. O personagem que nós vamos falar sobre essa questão de esperança se chama Paulo. E Paulo estava vivendo, no texto que nós lemos, exatamente um momento assim. Paulo, ele já vinha sofrendo algumas perseguições antes mesmo desse texto que nós lemos. Paulo já tinha sido expulso do templo da deusa Diana, e o povo queria dar uma coça em Paulo, e Deus o livrou, porque alguém falou: Paulo, é bom que você não vá lá. Paulo já vinha passando por situações adversas, e o ministério de Paulo, mesmo com essas perseguições, ele vinha dando grande testemunho do poder de Deus que estava sobre a vida dele. Quando você vai ler os versículos anteriores, você vai perceber que os lenços de Paulo curavam enfermos e expulsavam demônios. Você vai ver as maravilhas que Deus fazia através das mãos poderosas de Paulo. Você vai perceber, até aqui mesmo no texto atrás, no contexto todo, você vai perceber que os ocultistas queimavam seus livros quando recebiam uma palavra poderosa que saía da boca de Paulo. Agora, por causa desses grandes testemunhos, a perseguição contra o ministério de Paulo se tornou muito forte. Ele, de certa forma, conseguiu inimigos muito poderosos. E aqui, nesse contexto que nós lemos, ele se encontrava preso e aos olhos humanos parecia que seria o fim do ministério de Paulo. Ele já tinha enfrentado o Sinédrio. O Sinédrio era uma
a corte daquela época, um poder que tinha para definir a vida de muita gente. Era definida entre duas classes, os saduceus e os fariseus. E Paulo tinha sido preso por esse sinédrio, que tinha um poder gigante. Então, veja bem, esse povo queria dar cabo da vida de Paulo. Eles queriam matar a Paulo. Aliás, Paulo já saíra certa feita com os gritos de mate-o, mate-o, mate-o. Então, por causa do ministério que ele exercia, a perseguição era gigante. Então, nesse momento aqui, Paulo se encontrava sozinho em uma fortaleza, em uma cela fria, por conta do testemunho que ele vinha dando acerca de Jesus. E talvez aos olhos humanos poderia se pensar assim, aqui onde eu me encontro, preso, sozinho, eu acho que essa será a minha última noite de vida, eu não vou passar daqui, para mim já acabou, eu não vou mais prosseguir. Então, aos olhos humanos, Paulo estava sendo refém tanto dos interesses políticos dos romanos quanto dos judeus. Mas Paulo, ele soube aproveitar muito bem, usando a sua cidadania romana. Você vai perceber que quando vão interrogam Paulo com açoites, e Paulo ali invoca a sua cidadania romana, e aquele que estava açoitando Paulo fica até temeroso, porque ele era um cidadão romano. E você vai perceber em Atos capítulo 23, versículo 10, que o povo queria fazer com Paulo, o que os seus perseguidores queriam fazer com Paulo, era matá-lo, era acabar com a vida de Paulo. Mas uma coisa interessante que a gente percebe é que, na verdade, Paulo sabia que a sua vida não estava nas mãos dos homens que o prenderam, mas que a sua vida estava nas mãos do Deus que colocou dentro dele um propósito para testemunhar acerca de um Deus tão poderoso. E Paulo, mesmo diante dessa dificuldade, a adversidade dessa prisão, Paulo, a todo momento, você não vai perceber que Paulo se encontrava triste, desanimado. O texto não vai dizer isso acerca de Paulo, muito pelo contrário. Paulo foi para Jerusalém sabendo que ia enfrentar perigos e perseguições. Antes de chegar em Jerusalém, na sua saída, um profeta chamado Ágapo pegou o cinturão de Paulo, amarrou as mãos, amarrou os pés e disse para Paulo: olha, assim farão com o dono desse cinturão e vão entregar aos gentios. Paulo já saiu sabendo as dificuldades que ele iria passar. Mas a gente vê um Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha o espírito preparado para as dificuldades que poderiam vir diante do seu testemunho acerca de Cristo. Só que neste momento aqui, sozinho, numa fortaleza, trancado, tendo ameaças de morte lhe esperando, arquitetando para matá-lo, Paulo com certeza poderia ter pensado que aquela noite fosse o seu fim, que aquela noite ele não passaria. E certamente muitos de nós, em alguma situação da nossa vida, quando nós passamos por problemas que vêm nos sucumbir, que vêm nos apertar, que não temos controle, que são difíceis, e talvez eu esteja falando com você, que ultimamente tem passado situações assim, um problema atrás do outro, uma perseguição atrás da outra, e você julga que você tenha andado corretamente no caminho que o Senhor te propôs. E são momentos assim que a gente precisa de uma força para continuar. São momentos assim que a gente precisa receber no nosso coração uma palavra de esperança. São momentos assim e adversos que a gente se encontra um pouco, vou colocar essa expressão, sozinho, pensando nas adversidades, que a gente carece de uma palavra, de um ânimo, para que a gente possa reviver, fortalecer e caminhar naquilo que Deus tem proposto para nós. E ele estava precisando de força para continuar. E eu te faço logo uma pergunta antes da gente entrar no texto. Você está precisando de força para continuar? Você está precisando de ânimo para poder avançar? Então nós vamos refletir nos versículos em Atos capítulo 23, versículo 11. Nós vamos parar aí. Se você quiser abrir e ficar conosco, nós vamos na parte A, B e C, para ver o que é que Jesus faz conosco quando a gente precisa de uma palavra de esperança, para continuarmos o ministério que Ele tem proposto para nós. Olha o que o texto diz, ele diz assim, Atos capítulo 23, versículo 11, ele diz: à noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele.
Que coisa poderosa. Paulo estava se sentindo sozinho, preso, cheio de perseguições, como eu já tinha falado para você. E na noite, a expressão noite remete para nós a ideia de silêncio, reflexão, você pensar tudo o que aconteceu durante aquele dia. Durante a noite, quando Paulo estava naquela escuridão, talvez daquele calabouço, daquela fortaleza úmida, Paulo sente algo diferente. Meu Deus, que coisa poderosa. Naquela noite solitária de uma prisão, o Senhor Jesus, a quem ele conhecera no caminho de Damasco, apareceu novamente para ele, quanto mais ele precisava de um companheiro. É isso que Jesus faz conosco. O interessante é que o texto diz que pondo-se ao lado. Olha que coisa interessante, ele não veio na frente como se dissesse para Paulo, estou chegando aqui para falar para você, estou indo na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele não apareceu atrás como se dissesse, fique tranquilo, estou na sua retaguarda, qualquer dado inflamado que vier contra ti, eu vou rebentar e vou tirar. Não, o texto diz que ele veio ao lado. Com esse gesto, Jesus estava mostrando para Paulo que ele estava junto com ele, ombro a ombro. Como se dissesse para Paulo, Paulo, é o seguinte, encosta a sua cabecinha aqui, fala comigo, quais são as suas frustrações, seus medos, suas dificuldades. Paulo, eu estou colocando-se ao lado teu. Isso é próprio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se colocando ao lado de Paulo para dizer assim, Paulo, eu estou aqui como seu amigo, ombro a ombro, lado a lado. Nessa dificuldade que você está passando, eu estou aqui para dizer que você não está sozinho. Encosta aqui a cabeça, se não a cabeça, encosta aqui o ombro comigo. Fala comigo, conversa comigo. Essa noite você não vai passar sozinho, você vai passar com seu amigo. Que coisa poderosa, que palavra de esperança Jesus nos dá aqui. Ou seja, Jesus está contigo em todo o tempo, mas quando você precisa dele, de uma forma mais forte, no sentido de uma situação que você está passando muito adversa, ele se coloca ao lado, só para que você saiba que você tem um amigo que você pode encostar a cabecinha no ombro e compartilhar suas dores, lutas e temores. É como se ele te dissesse assim, estou aqui, se passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelos rios, eles não vão te submergir. Se passares pelos fogos, eles não vão te queimar, não arderá. Chama em ti. Isaías 43, versículo 2. Nas horas difíceis, ele está muito mais perto para nos ajudar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se sentido sozinho esses últimos dias? Você tem se sentido parado por alguma adversidade ou problema que você não tem controle? Então eu quero te dar a primeira palavra. Pondo-se Jesus ao lado. Essa é a primeira palavra de esperança para você. Jesus está do seu lado. Aleluia! Vamos para o texto, que o Senhor quer nos dar mais palavra de esperança. Ele põe-se ao lado de Paulo e ele ainda diz, olha que coisa poderosa, ele diz, coragem. Ah, meu amado, eu não sei você, mas se eu estou passando por uma dificuldade tamanha como essa, e o autor e consumador da minha fé põe-se ao meu lado, e ainda brada com uma voz poderosa, dizendo nos meus ouvidos, coragem, isso me enche de ânimo, para que eu possa sair do estado de paralisação que me encontro, e caminhar de novo para o destino proposto. Paulo recebeu aquela voz, eu vou falar assim, aquela voz suave, que voz maravilhosa, coragem, que coisa poderosa. A voz de Jesus, ela tem autoridade sobre todas as coisas. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. É neste momento aqui que esta voz de autoridade brada nos ouvidos de Paulo, coragem. Eu não sei você, mas vamos pensar assim, eu fico imaginando o coração de Paulo sendo enchido por aquela voz, sendo preenchido por aquela voz, como
um balão de ar que você estufa ele com um sopro. Pense aí, naquele momento que Paulo com certeza ouviu aquela voz dali naquela sala solitária, naquela fortaleza solitária, que ele ouviu a expressão coragem. A alma de Paulo se recompôs. Ai, meu Deus! Neemias capítulo 8, versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu fico imaginando uma alegria entrando no corpo, na vida de Paulo. E aquela voz que Paulo conhecia, a voz do Mestre. Entenda, Paulo tinha o Espírito Santo dentro dele. Mas o texto vai falar que Jesus, pondo-se o seu proprietário, foi naquela cela, naquela fortaleza, para mostrar que estava ali com ele. Aquela era a palavra de Jesus que trouxe uma esperança para a vida de Paulo. E aquela palavra de esperança, de ânimo, de coragem, era o que Paulo precisava. Por quê, queridos? Porque uma só palavra de Jesus é suficiente para reanimar a sua vida. E Deus, com sua palavra, criou todas as coisas. Aí o que eu quero falar com você hoje? Nós precisamos discernir a voz do Mestre quando estamos passando por situações difíceis. Nós precisamos pedir a Deus discernimento para podermos saber quais são as vozes que estão falando nos nossos ouvidos. Que coisa poderosa! Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Você já ouviu a voz do seu Senhor no seu coração, nesse momento de dificuldade que você está passando? Vou fazer uma pergunta muito simples. Você tem ouvido esta voz quando você passa por adversidades? Quando você entra nas vicissitudes da vida? Não? Então eu quero te fazer uma coisa. Pare agora. Vamos fazer uma oração muito simples, tá? Muito simples. Vamos orar ao Espírito Santo? Vamos orar, e a oração é o seguinte: Espírito Santo, fala conosco, nos ensina a discernir a tua voz quando estivermos passando por situações que não conseguimos controlá-la. Aleluia! É exatamente isso que a gente deve fazer: parar e discernir a voz do bom pastor, porque ele vai nos levar a lugares de águas tranquilas. Então o Senhor falou para Paulo: coragem. Mas o Senhor não parou só aí, não só se colocou ao lado, não só disse coragem. O Senhor é sempre assim. Quando estamos passando por uma situação muito adversa, Ele vai se colocar ao nosso lado, vai nos dar uma palavra de esperança, de ânimo, mas Ele sempre vai nos colocar de novo na rota do nosso destino. E aqui a gente fecha na parte C do versículo, quando ele diz assim, ó, pondo ao seu lado, né? E disse coragem, ele diz: pois do mesmo modo que você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, olha o destino que o Senhor vai liberar para ele. Ele diz: assim importa que também você faça em Roma. Aqui, querido, eu não sei você, mas aqui já é para... Eu acho que eu já estava fazendo minhas dancinhas naquela fortaleza de felicidade e de uma forma poderosa. Olha, Paulo estava em Jerusalém, só recapitulando para a gente fechar aqui, e ele tinha acabado de dar testemunho de sua conversão. Por causa desse testemunho, Paulo tinha sido preso. E o interessante aqui é que quando Jesus fala com ele da mesma forma que você deu testemunho aqui e você está preso, você vai dar testemunho em Roma. Jesus estava dando uma garantia para Paulo que aquela noite, naquela cela, naquela fortaleza, não seria a última noite de Paulo. Então, eu quero profetizar na sua vida, na vida de você que está me assistindo e na vida dessa amada igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, preste bem atenção. Esse problema não é o último na sua vida. O Senhor ainda tem um destino proposto para você. Olha só que coisa interessante. Ele continuaria a pregar. Jesus estava dizendo para ele: o seu ministério não acabou aqui, não é o fim.
O Senhor estava dizendo para Paulo: eu ainda tenho um destino proposto para você. Talvez Paulo pensaria que não chegaria nem tão longe, mas a promessa de Jesus naquela noite se cumpriu na vida de Paulo. Se você for perceber, 40 homens estavam arquitetando para matar Paulo, e eles disseram: nós não vamos comer até que a vida deste homem a gente consiga matar. A caminhada de Paulo não era fácil, mas tinha 40 homens arquitetando para matar ele. Mas em Atos capítulo 23, versículo 23, o texto diz que 70 cavaleiros, 200 lanceiros, foi levantado para escoltar Paulo, para que não fosse assassinado por seus 40 adversários que juraram matar Paulo. Deixa eu te dizer uma coisa: na caminhada mais difícil que a gente possa ter, aquele que está conosco sempre é maior do que aqueles que estão nos perseguindo. E aí, Paulo, na sua caminhada, ele vai dar testemunho ao governador Félix e sua esposa Drúxila, em Atos 24, 22 a 27, para o governador Festo, em Atos 25, 1 a 12, e ao rei Agripa e sua rainha Berenice, Atos 26, 1 a 23. Ele vai para uma viagem. Interessante que quando Jesus diz para ele que ele vai pregar em Roma, ele pega um navio para o seu destino proposto, o navio vai naufragar, mas Paulo tinha uma palavra de esperança no seu coração. Ele disse que eu vou testemunhar acerca dele em Roma. Então, ainda que as circunstâncias na minha vida estejam afundando, como Paulo pegou aquele navio, o que ecoava nos ouvidos de Paulo era aquela palavra de esperança: não acabou ainda. Sou com você no começo e serei com você até o final. Vida de propósito é o que o Senhor quer dar para você. Então deixa eu dizer uma coisa: Jesus quer que você continue, Jesus quer que você avance. E quando a caminhada estiver mais difícil, quando a gente estiver num processo de desânimo, eu quero falar para você: Jesus vai se colocar ao seu lado, Jesus vai te dar uma palavra de esperança, coragem, e Jesus vai dizer para você: ainda não acabou. Que esta palavra, para você que está me ouvindo, está passando por um momento de muitas dificuldades e por alguma situação você foi parado, eu quero te trazer essa palavra de esperança da parte do Senhor. Eu quero ser profeta para você, eu quero liberar uma palavra de esperança para você. Se aquilo que Deus te chamou para fazer ainda não chegou ao final, essa parada momentânea não é o seu fim, é apenas para você se fortalecer. Então eu quero te dizer, olhando aqui para você que está me assistindo, Jesus está do seu lado, está te dando uma palavra de esperança, coragem, está dizendo para você: eu ainda vou te levar para testemunhar ao meu respeito em outros lugares. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero orar por essa palavra e quero abençoar essa igreja que o Senhor tem levantado nessa cidade. Quero profetizar sobre essa igreja que tudo aquilo que porventura esteja parado por dificuldades ou adversidades está apenas se fortalecendo. Quero dar uma palavra de esperança, meu Jesus, para essas pessoas, que ainda não é o fim. Não, o Senhor tem um destino proposto para elas. E que nesta noite que essa pessoa está ouvindo, ou neste momento que essa pessoa está ouvindo esta palavra, o coração e a vida dela se encha de esperança, e que o Jesus ressurreto possa entrar na casa dela, na vida dela, e mudar todo o estado de espírito que ela se encontra, para um estado de um espírito que espera as coisas que Jesus já nos prometera e já prometeu a cada um que está me ouvindo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e que essa palavra possa mudar o seu destino e te fortalecer. Um abraço, Deus te abençoe. Boa noite, galera. Estamos aqui para mais um momento de oferta.
E a nossa meditação hoje vai ser no Salmos 101:6, que diz o seguinte: Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Bom, desse versículo nós podemos extrair duas lições. A primeira é que há uma promessa de Deus para os fiéis, e a segunda é que Deus não está interessado no nosso dinheiro, mas sim nos nossos corações. Ele nos mostra que nós, fiéis, nascemos para servi-lo. E os nossos dízimos e as nossas ofertas servem para servir a Deus. Com os nossos dízimos nós podemos servir a igreja, servir ao irmão, servir a sociedade. E Deus não quer o material. Deus quer que o nosso coração seja desprendido do material, para que com o material possamos ajudar e servir na casa de Deus, servir aos nossos irmãos, servir aquele que precisa. Mas a oferta não é só do material. Nós podemos servir também com o nosso tempo, podemos ofertar o nosso tempo a Deus, podemos ofertar o nosso tempo e a nossa disponibilidade para ajudar aquele que precisa. Amém? Essa palavra foi uma bênção. Espero que Deus tenha falado com você. As nossas lives kids, que aconteciam nas terças-feiras, estão canceladas. Não rola mais. Em breve, retornaremos com as aulinhas do Ministério Infantil. Quarta-feira, reunião de mulheres às 19h30 presencial aqui na Igreja Missionária. É isso aí. No sábado temos o nosso hype às 19h30 e no domingo, tanto presencial quanto online, temos o nosso culto às 19 horas. Nos vemos semana que vem, que você tenha um início de semana abençoado. Tchau! Tchau!